Corinthians e Flamengo fizeram os dois últimos jogos, né, seus respectivos compromissos anteriores à decisão da Copa do Brasil, que começa quarta-feira em Itaquera, Neoquímica Arena, 21h45, com Corinthians como mandante no dia 19, uma semana depois, no Rio de Janeiro, mando de campo do Flamengo. Venceram por 2-1, jogaram com reservas, Flamengo todo reserva, o Corinthians, exceto o goleiro Santos, o Corinthians tinha 4 titulares, contra o Atlético inteiro, e o Flamengo contra o Cuiabá lutando contra o rebaixamento. E 2-1 para o Corinthians, 2-1 para o Flamengo. O que foram esses jogos? Especialmente, vamos falar muito do Diego Ribas, hein? Diego Ribas, que foi um personagem negativo na vitória rubro-negra lá na cidade de Cuiabá. E também, claro, esse Corinthians mais forte, que não é esse que foi a campo, não. Será outro, contra o Flamengo na Neoquímica Arena, na quarta-feira, na final da Copa do Brasil, bem diferente daquele da Copa Libertadores da América. Vamos falar números do Diego Ribas na temporada do Campeonato Brasileiro. Você vai ver que ele só fez um gol, foi contra o Juventude, aquele jogo lá em Brasília, nenhuma assistência, 16 jogos. O Diego errou feio na jogada que gerou o gol da equipe do Cuiabá no finalzinho do jogo. O jogo estava resolvido, o Flamengo vencer por 2-0, não tinha muito jeito mesmo, ia terminar daquela maneira, Flamengo 2-0, tal, todo mundo tranquilo. Não afetou o resultado final, em termos de vitória ou derrota, né? Mas o Rafael Gava roubou a bola do Diego, que tentou conduzi-la na frente da defesa, perdeu totalmente, reclamou de uma falta, eu acho que não houve, e perdeu a bola e surgiu o gol do Cuiabá. Um jogador que já tem errado muito, não consegue dar sequência, é normal, né? O cara já está veterano, não consegue ter o mesmo rendimento. E aí, na live que eu fiz depois do jogo, você pode acessar a live aqui embaixo, tem um link na descrição do vídeo também, só se falava do Diego. Torcedores revoltados, achando que deveria ter parado, que ele está sujando a própria história. É uma discussão realmente importante. Eu acho que o torcedor não pode ser injusto, de forma alguma. O Diego, ele é um jogador que tem uma participação importante na história do Flamengo. Ele participou de títulos importantes, ele teve um momento muito ruim, quando o Flamengo perdia títulos, era o porta-voz do comodismo, aquele time do modo banana, que time preguiçoso, que perdia, não ligava. Então, não, perdeu um pênalti na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, fizemos o nosso melhor. Então, sabe, não, peraí, menos media training, um pouco mais de realidade, né? De coração. E era sempre aquela coisa ali, convenhamos, não dá. Era muito negativo. Mas com a mudança que houve em 2019, chegada de Jorge Jesus, de outros jogadores, ele virou reserva, mas aceitou a reserva, colaborou sempre vindo do banco quando necessário, começando os jogos quando preciso fosse, e ajudou muito, participou dos 2 gols da virada do Flamengo contra o River Plate, teve boas atuações, e em 2020, o Flamengo foi campeão brasileiro, ele jogou como volante, sob o comando do Rogério Ceni, foi bem, se adaptou à função, o Flamengo foi uma arrancada final com 6 vitórias em 9 jogos, ganhou uma derrota só nesse período, ganhou o Campeonato Brasileiro, levantou a taça ao final, ele foi importante, mas estamos em 2022. 2 anos se passaram, né, dessa conquista. 3 anos vai fazer já da conquista do título da Libertadores de 2019. Então, para o jogador veterano vai ficando mais pesado, e ele já não consegue render. É uma decisão pessoal. Mas, de fato, fica a sensação de que ele pode comprometer a própria história, deixando uma última imagem negativa. Já não jogará contra o Atlético, porque tomou o 3º cartão amarelo, ficará fora do próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão, quando novamente o time será um time reserva com toda certeza. E vejamos se vai aparecer algum outro jogo, é provável que sim, né? Mas não para você pensar se ele deveria ter insistido em continuar. Agora, no mínimo, por que ele conduziu aquela bola? Por que ele foi levando aquela bola? Porque não deu um passe, acabando o jogo, perdeu a bola, gol do Rafael Gava, gol do Cuiabá, e a revolta do torcedor que já vem acumulando uma bronca do Diego já há algum tempo. A mania de reter a bola, não vai agora em final de carreira que não vai mudar, né? Soltar a bola mais rápido, dar mais dinâmica ao jogo. Quando fez isso com o Jorge Jesus, cresceu o futebol dele, né? Até com o Rogério ele assimilou bem ali novas funções, mas enfim, é um ponto que cabe ao jogador pensar, mas não dá para passar em branco desse assunto, que foi um assunto que realmente que repercutiu mais do que a vitória do Flamengo. O Corinthians jogou com um time com reservas, mas tinha o Fausto Vera, tinha o Balbuena, tinha o Roger Guedes, né? Tinha ali alguns titulares em ação nesse jogo contra o Atlético Paranaense, fez 2-0 cedo, fez 2-0 rápido, né? Em poucos minutos, né? Já estava ganhando por 2-0. Jogou com vários jogadores suplentes, né? O Fagner também jogou titular, né? A gente pode contar pelo menos esses 4 como titulares da equipe corintiana do técnico Vitor Pereira, mas além deles você vai ter um Yuri Alberto mais entrosado contra o Flamengo. O Fausto Vera já está mais aprimorado junto do grupo. O Maicon apareceu no final do jogo, pode ser opção para quarta-feira. O Cássio vai estar no gol. É outro Corinthians. É outro time. Não é o time que jogou
contra o Flamengo lá na Copa Libertadores. Que perdeu o Maicon machucado no começo, que tinha o Fausto Vera recém-chegado, o mesmo Yuri Alberto, sem conjunto ainda com o Roger Guedes, a dupla de atacantes que vem bem. É outra história. Ao final do jogo, o torcedor corintiano gritou: é quarta-feira, é claro, motivado para o confronto com o Flamengo, mas o torcedor rubro-branco fica atento. Não vai ser a mesma coisa. Vai ser um jogo bem mais difícil. Um Corinthians que deve se defender melhor e ameaçar mais o Flamengo, porque criou muito pouco naquele jogo de Itaquera quando perdeu por 2-0. Pressionou muito, sem muita convicção no começo, conduziu o jogo. Lá pela metade da partida, o Flamengo começou a assumir o controle do jogo. O Arrascaeta fez um golaço, depois ele dominou o jogo completamente. E o Flamengo fez 2 e poderia ter feito mais. Eu não imagino nada parecido com aquele jogo. Imagino um jogo bem mais parelho, bem mais equilibrado, sem favoritismo. Acho até que para o confronto o Flamengo pode ser favorito, sim. Para o confronto. Mas para esse jogo, não. Eu acho que é um jogo bem equilibrado. O Flamengo vai bem nesse estádio do Corinthians. O Flamengo tem conseguido ótimos resultados lá. O retrospecto é excelente. Aliás, dos 12 últimos jogos, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com gol contra do Rodinei. Ou seja, o Flamengo tem ido muito bem contra o Corinthians, com diferentes treinadores, diferentes times, diferentes momentos, em qualquer estádio. Maracanã ou no Neoquímica Arena. Mas esse jogo tem tudo para ser bem mais parelho. O Corinthians está muito mais bem preparado, me parece, para enfrentar o Flamengo nessa final da Copa do Brasil, agora já nesse primeiro jogo. É isso, gente. Você viu passando também ao longo desse comentário os destaques, né? As artezinhas chamando tudo que está aqui na descrição do vídeo. É o canal de cortes, lá você encontra o melhor das nossas lives. É o clube de membros. Quarta-feira, no pré-jogo de Corinthians e Flamengo, 8h15 da noite, tem a live dos membros. Todo mês, dividindo a tela, eu e os membros do canal. Se você não é do clube de membros, participe. Você pode também assistir em primeira mão os vídeos, ter acesso a produtos de parceiros com descontos e muito mais. O nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para os interessados. E também o nosso blog do UOL Esporte, além do Use 360. O Use 360 você compra canecas e camisetas do canal, a maneira de você apoiar o nosso trabalho, e são produtos muito legais, vale a pena conferir. Então nessa quarta, repetindo, 8h15 da noite, live pré-jogo com membros do canal. E após a partida Corinthians e Flamengo, mais uma live para a gente bater um papo sobre esse primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. É isso, saudações.